Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal Kadima. Quero trazer um tema polêmico sobre os gigantes, a saber, os Nefilim. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. No versículo seguinte, diz que Deus viu a maldade do homem se multiplicar sobre a terra. E em Gênesis capítulo 6 e versículo 13 por diante, mostra o chamado de Deus a Noé e as instruções acerca da construção da arca e a separação dos animais e o livramento que Deus iria dar a Noé e sua família. E em Gênesis capítulo 7, versículo 11, mostra o início do dilúvio. Como depois do dilúvio existiam gigantes, como mostra em várias passagens bíblicas. Vou deixar na descrição do vídeo, certo? Os versículos, que mostram que depois do dilúvio existiram gigantes. Vou ler no livro de Números, capítulo 13 e versículo 33, que diz: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como poderia existir gigantes depois do dilúvio, se eles foram exterminados no dilúvio? E sabemos que só saíram da arca apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, que deles deram continuidade à raça humana. Olha só, estou apenas trazendo apenas uma curiosidade bíblica. E às vezes, por apenas ler a Bíblia e não atentar para os detalhes, a gente deixa desapercebido as coisas que aconteceram na história bíblica. Podemos apenas pensar em hipótese, não afirmar nada. Mas veja, não é interessante? Fico pensando na estatura física de Adão. Qual seria a estatura física de Adão? Adão sendo o primeiro homem, a estatura dele, a Bíblia não fala, Mas podemos pensar que, sendo Adão antes do pecado um homem perfeito em corpo, alma e espírito, poderia ter uma estatura diferente com as dos homens de hoje. Por exemplo, a idade. O tempo de vida do homem, devido ao pecado, a idade cada vez foi diminuindo. Antes, os homens viviam quase 1000 anos. Veja o exemplo de Noé, que teve seus filhos com 500 anos, como mostra em Gênesis capítulo 5, versículo 32, que diz: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cam e Jafé. Mas hoje, um homem com 70 anos já está idoso, não tem tanto vigor. Aliás, em Salmos capítulo 90 e versos 10 diz: Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ou seja, a vida passa rápido. E se chegar a 100, viveu muito bem a sua vida. Como podemos ver em Gênesis capítulo 6 e versículo 3, que diz: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Veja só, o estrago que o pecado fez com o homem. Por causa dos pecados dos homens, Deus diminuiu o tempo de vida do homem para 120 anos. E hoje, raro vimos chegar a 100, até 100. Veja, o pecado de Adão tirou o direito do homem de viver eternamente deste corpo, tornando-se corruptível. Pois antes do pecado, o corpo de Adão era um corpo incorruptível. Mas depois do pecado, se tornou corruptível. Mas o homem viveria muitos anos antes de morrer. É como vemos o exemplo de Matusalém, que viveu 969 anos, como está escrito em Gênesis capítulo 5 e versículo 27, que diz: E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu.
Mas a maldade do homem se multiplicou, aborrecendo a Deus, como mostra em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Foram por esses pecados que Deus diminuiu a idade de vida do homem. Se lermos em Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4, podemos ter uma visão do que realmente aconteceu e por que Deus diminuiu o tempo de vida do homem. Que diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quero me atentar para o versículo 4. Vou ler novamente. Havia naqueles dias gigantes na terra. Aqui mostra que os gigantes já existiam antes dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens. Porque na continuidade do versículo diz: E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Aqui os gigantes nascidos dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Continuando. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Existiram gigantes antes e depois dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens. Aí dessa parte do versículo que diz: Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. São esses que nasceram da união entre os filhos de Deus com os filhos dos homens. Mas pelo texto, existiram gigantes, antes gigantes. Veja, gigantes eram homens. A estatura desses homens eram gigantes. Mas por serem gigantes, eles não deixaram de serem homens. Hoje temos estatura física como baixa, mediana, alta, mas aqueles homens eram gigantes. Creio que devido ao pecado, à maldade humana, houve uma diminuição, sabe? Uma modificação do ser humano em uma forma brusca, né? Com a diminuição do tempo de vida, com a alimentação, né? Como mudou a alimentação do homem, pois o homem antes do pecado comia frutas. Não vejo na Bíblia Adão comendo carne, né? Antes do pecado. O aspecto físico, como a gente vê hoje, pessoas de várias formas, não posso falar para o vídeo não ser bloqueado, mas creio que você entendeu o que eu quero dizer. O que a gente vê hoje é tudo consequência do pecado. Durante as gerações e gerações, como você veria Adão? Um homem baixo, alto, baixo, mediano, alto ou gigante? Em relação ao dilúvio, né? Deus fez inundar a terra com água, né? Que se Deus quisesse exterminar todos os homens e todos os animais, era só inundar a terra com água que cobrisse uma girafa, visto que a girafa, né, é o animal mais alto do mundo. Mas não, Deus inundou a terra com águas até os montes, né, justamente para exterminar os gigantes. Por isso foi necessário que as fontes das águas rompessem e as comportas do céu abrissem para que os gigantes fossem mortos. Gente, a gente não tem noção de como era o ambiente no início da criação. Podemos ver algumas coisas que estão escritas na Bíblia, mas não temos uma visão ampla do que realmente existia e como era naqueles dias. Vamos voltar para Noé. Uma hipótese. Será que a estatura de Noé e seus filhos eram grandes a ponto de ser como gigantes? Não, mas não sendo dos gigantes, né, que praticaram a maldade, né, na terra. Gente, é só uma hipótese. Não estou afirmando nada, né?
Agora, se alguém tiver uma explicação, eu realmente queria saber, né, para depois gravar um vídeo e trazer a resposta, né? Mas no livro de Números, no livro de Números que li, né, anteriormente, né, vou ler mais uma vez. Números capítulo 3, versículo 33 diz: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Será que esses descendentes dos gigantes eram gigantes de Gênesis capítulo 6, versículo 4? Continuando. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, esses que os espias viram realmente eram gigantes, homens enormes, que eles se sentiram inferiores a um gafanhoto. Bom, diante disso tudo, para mim, a Bíblia é um livro tremendamente espetacular, extraordinário, né? Pela sua verdade, que é o selo de autenticidade que mostra a história da criação e tudo que existe, né, no seu início e ao fim, né? E diante dessa verdade, não podemos ignorar que os dias são estranhos, pois tantas coisas inacreditáveis vimos diariamente, né? A humanidade cada vez mais perdida, mergulhada em seus pecados, abominações e iniquidades, como nos dias de Noé, como mostra em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. E hoje não é diferente. E como o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, o tempo que Yeshua, Jesus, falou para aquela geração, o amor já se esfriou, pode crer. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como disse Jesus em Marcos, na realidade, para muitos o que importa são as futilidades da vida, o engano da vaidade, pois a vaidade cega. Que possamos estar vigilantes em oração, pois os dias são maus, pelo que a vida do Messias é iminente, ou seja, está próxima, né? Antes de encerrar, deixa eu só falar mais uma curiosidade bíblica, que está em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz: E essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Não foi apenas Enoque que andou com Deus. Seu descendente Noé também andou com Deus. E por que Deus não o tomou para si, né? Assim como fez com Enoque? E diz mais que Noé foi perfeito em seus caminhos e em sua geração, né? Naquela geração completamente corrompida, naquela terra de gigantes, né? Em terra de gigantes, Noé foi perfeito em seus caminhos. Noé fez a diferença. Assim também nós podemos fazer nessa geração corrompida, com os gigantes que temos que derrubar e matar todos os dias, né? Até a vinda de Yeshua, de Jesus. E assim como Enoque, nós também seremos levados para Deus, ou seja, no arrebatamento. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem o sininho, deixe seu like, compartilhe, comente, que o Eterno se abençoe a todos em nome do Yeshua HaMashiach. Shalom.